Olá, tudo bem com vocês? No ar, mais uma edição aqui do nosso Estilo e Saúde. Olha, gente, as células tronco coletadas do cordão umbilical podem ser utilizadas no tratamento de mais de 80 doenças, como anemias, leucemia, linfoma, entre outras, você sabia? Hoje eu recebo o hematologista Adelson Alves, da Sociedade Brasileira de Hematologia, que fala mais sobre o assunto. Também recebo a enfermeira Juliana Erdmann, que explica como esse sangue é coletado. Mas antes, quero que você acompanhe uma reportagem comigo. Vamos lá. Um choro de vida, alegria. Isadora foi esperada, planejada e já é muito amada. Os médicos imediatamente recolhem o sangue do cordão umbilical, rico em células tronco. O momento de maior emoção é também a hora de usar a razão. A decisão da retirada da célula tronco tem que ser até este momento, o do parto, e é a garantia de uma vida saudável para a pequena Isadora. Antes do parto, conversamos com Jatsiara, a mãe de Isadora. A decisão de fazer a retirada e congelar a célula tronco foi mais um ato de amor dos pais. Desde quando eu engravidei, a gente já vem amadurecendo essa ideia de armazenar as células troncos. E graças a Deus deu certo. Para Jatsiara, a fórmula emoção mais razão significa qualidade de vida. Eu não desejo precisar dessas células troncos. Se por uma eventualidade eu precise dessas células, eu já tenho armazenada. Então, eu acho que não tem que agir só com o coração, tem que agir com a razão também, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Depois que o sangue é retirado do cordão umbilical, ele é levado para um laboratório. As células tronco são separadas e congeladas num recipiente. Em cada bolsinha são armazenados no mínimo 500 milhões de células tronco. Elas são mantidas em tambores de nitrogênio líquido e ficam a uma temperatura de 196 graus negativos. Os médicos destacam que esse material pode ficar guardado por no mínimo 20 anos sem perda de vitalidade. É como um seguro de vida. Caso o recém-nascido tenha alguma doença grave ao longo da vida, ele poderá recorrer a estas células para buscar a cura. Um seguro que Juliana decidiu fazer no momento do nascimento do Matheus. Não apenas pelo bebê, mas também pensando na mãe. De quem foi a decisão de fazer a coleta do cordão umbilical do Matheus? Acho que foi uma decisão conjunta da família toda, né? Com o problema da minha mãe, ela tem um problema no sangue, nós conversamos com o médico e decidimos todos juntos fazer a coleta. Gilcélia sofre de trombocitopenia, que é a redução do número de plaquetas no sangue. E a célula tronco é uma das oportunidades de cura. Gilcélia teria duas possibilidades: recorrer a um banco de células tronco para conseguir um doador compatível ou tentar na própria família. E Matheus deu mais essa alegria à avó. Foi um presente de Deus mesmo, né? Eu acho que foi uma emoção bastante grande e saber também que ali podia estar a minha cura também vindo junto, né? Então foi assim, foi duplo, foi muito emocionante. Muito bem. O que são então, Adelson, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós estamos aqui acompanhando a matéria e comentando, né? Eu estava dizendo assim para ele, nossa, todo mundo então deveria fazer isso. E ele disse, é exatamente essa falta de informação que muitas vezes faz com que as pessoas não tenham essa atitude. Então, já para a gente abrir o programa, explica então melhor para a gente o que são essas células tronco. Bom, células tronco são células especiais que têm a capacidade de se transformar em outras células, em outros tecidos ou em outros órgãos do nosso corpo. Seriam como se fosse um coringa no baralho. Ele teria a oportunidade de ser usado substituindo qualquer outra carta desse baralho. Então, as células tronco se inserem nesse contexto. Isso não é muito antigo, é mais ou menos recente.
Aonde encontramos no nosso corpo essas células-tronco? De uma maneira bem clara para a população entender bem, as células-tronco têm 2 locais principais em que elas estão colocadas no nosso organismo. Elas são colocadas no sangue do cordão umbilical e no interior dos nossos ossos, que é a medula óssea, é o tutano dos ossos. São nesses 2 locais que as células-tronco adultas, hematopoéticas, estão colocadas no organismo. E como é feita a coleta, então, nesses 2 lugares? A coleta do sangue do cordão umbilical é muito simples. É indolor para a mãe, para o neném, e é feito por ocasião do parto. Na hora do parto? Na hora do parto. É feito, dura em média de 10 minutos e é coletado após o nascimento da criança, portanto não há nenhuma lesão, nenhum dolo para ninguém, nem para a mãe, nem para o neném. E é de uma maneira simples, tranquila, rápida e muito importante para essa criança preservar esse sangue, que é o patrimônio genético dele e da família. Então, você disse que as células-tronco a gente encontra na medula óssea. Isso. E no cordão umbilical. E no cordão umbilical. E a única oportunidade que nós temos é nessa hora do cordão umbilical. Exatamente, porque nós conseguimos coletar essas células, armazená-las e deixá-las. Da medula a gente não consegue? Não, a medula óssea posterior é necessária uma intervenção cirúrgica para isso. É muito mais complicado. Muito mais complicado, é durante a vida, você não tem a célula disponível na hora que você quer. Então, uma série enorme de vantagens em se ter as células-tronco do cordão umbilical congeladas e armazenadas para uso, se for necessário. Nós abrimos o programa dizendo da eficácia, inclusive, na cura ou tratamento de mais de 80 doenças, entre elas linfoma, anemias e uma série de outras. Exatamente. Hoje já é uma rotina médica isso, né? Já não se discute mais isso, já é uma coisa muito acertada. Hoje o que é mais novo é que essas células-tronco, além de servirem para essas doenças, elas passam a fazer parte de um arsenal de tratamento para um outro campo da medicina, que é a chamada medicina regenerativa. O que é que acontece? A medicina regenerativa é uma área da medicina em que ela utiliza as células-tronco para regenerar tecidos que foram lesionados. Então, aquilo que era inicialmente só para as células-tronco só usadas para doenças hematológicas, oncohematológicas, são os cânceres no sangue, os linfomas, as leucemias, certos tipos de anemia. Hoje, um boom muito grande, isso é um boom mundial. Não é? Por quê? Porque as células-tronco têm a capacidade de solucionar problemas de saúde que antes não havia essa solução. Entendi. Então, na área de neurologia, na área de endocrinologia, na área de cardiologia, na área do câncer, então, há um verdadeiro arsenal de pesquisas nesse campo, e muitas delas já com resultados bastante promissores, utilizando as células-tronco naquilo que nós chamamos hoje a medicina regenerativa. É uma nova área da medicina. O mundo inteiro está pesquisando isso, porque é um desejo ancestral do homem de viver mais. Sim. E quando nós vivemos mais... E com saúde, né? E com saúde. E quando nós vivemos mais, as doenças degenerativas nos acometem. E as células-tronco têm essa capacidade de regeneração, de se transformar, de recuperar esses tecidos lesionados. Isso a gente está falando de um problema de coração, de um câncer, de doença, da anemia, de uma doença neurológica tipo Alzheimer. Também? Também as pesquisas estão mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, mieloma múltiplo, uma série enorme de doenças. Eu tive há pouco tempo na Inglaterra, onde eu fui ver esses avanços da medicina, departamentos chamados terapias avançadas, onde há um boom muito grande de procura de profissionais nessa área. Não é? Então, dizem que é raro usar para a própria pessoa? Pode ser, porque essas doenças não são doenças comuns, mas é melhor você ter essas células preservadas. Se precisar, tem. E não precisar do que precisar e não tê-las.
Você disse, muitas vezes a pessoa, o bebê, né, capta lá a célula-tronco, deixa reservada, muitas vezes nem usa porque não há necessidade, mas é melhor ter. Se precisar por um problema de coração, anemia, câncer, qualquer que seja, né, essa célula degenerativa, a gente entra com essa célula-tronco nova para auxiliar nisso tudo. Sim. E eu te deixei uma pergunta que foi a seguinte, e quando isso pode ser usado para a família? Quando isso pode ser estendido para a mãe, para o pai, para os avós? A probabilidade de uso na família é muito maior do que se você buscar essas células-tronco, digamos assim, num banco público, num banco de células-tronco. Porque teriam que ser compatíveis. Compatíveis. A probabilidade de você encontrar a compatibilidade na família é infinitamente maior. Então, justifica-se também, não só para a pessoa que guardou, quanto para os membros da família. Obviamente, tem que haver os testes de compatibilidade, mas sabendo de antemão que a probabilidade de encontrar é muito maior. Por exemplo, para irmão é quase 50%. Os outros familiares já são menos, mas tem 30% de probabilidade. Isso se estende aqui? Avó, avô, tia também? Tios, primos? Até a primeira geração está ali contemplado com a probabilidade grande. Hoje tem esse exemplo assim que me vem assim na mente, um grande ator aí de telenovela, o Giannichini. Eu imagino se as células dessa pessoa tivessem sido congeladas, quanto poder na mão os seus médicos teria hoje. Não é? Ele realmente tem uma doença que é uma doença complicada do ponto de vista de tratamento, do ponto de vista de evolução, mas a terapia celular com células-tronco é uma das armas muito potentes que tem se usado para a cura dessas doenças e para controle. E por que todo mundo, então, não faz isso? Porque todo mundo que tem um bebê não coleta? Então, é uma muito desinformação. Às vezes não é tanto falta de informação, mas é desinformação a respeito disso. Então, hoje isso é uma quebra de paradigma. Não é? Hoje é uma quebra de paradigma na área da medicina com a terapia celular, com as células-tronco, com a medicina regenerativa. E essas informações chegam muito distorcidas à população. E as divergências, às vezes, até entre pesquisadores, até entre médicos, por falta de conhecimento, é que leva a essa confusão de informações à população. E a população, então, na dúvida, ela começa a não optar por essa chance que tem. É um tratamento não, é um procedimento caro? Eu não tenho os números dos valores, mas não é caro de maneira nenhuma. É um procedimento que está cada vez mais sendo popularizado e colocado à disposição das pessoas, facilitando o acesso a essa nova dádiva da natureza, né? Porque um dos principais objetivos da medicina é ajudar o corpo a se autocurar, facilitando o trabalho do seu sistema imunológico. Sem dúvida alguma. Então, essa terapia é uma terapia natural. O próprio organismo fornecendo as ferramentas para que você use quando ele está doente. De volta agora recebendo também a enfermeira Juliana. Obrigada, viu, Juliana, por ter vindo para exemplificar para a gente como que é feita essa coleta. Mãos à obra. Vamos lá. Vamos lá. Bom, como a doutora Delson disse, o processo é indolor tanto para a mãe quanto para o bebê. Nós aguardamos o nascimento do bebê, tá? O médico corta o cordão umbilical mais próximo possível, tá? Isso não interfere em nada. Esperamos que ele entregue para o pediatra. Sou eu, inclusive. Inicia-se o processo da coleta de sangue de cordão, tá? Nós vamos fazer uma sepsia na veia do cordão, tá? E com uma bolsinha como essa, nós vamos fazer uma punção no cordão. O sangue que está no cordão umbilical, ele vem para uma bolsinha como essa, lembrando que todo o material, ele é estéreo, tá? E a paramentação correta mesmo, estéreo também do centro cirúrgico. Feito isso, esse material coletado, não existe mais o sangue do cordão aqui no umbilical, nós aguardamos o momento da dectação da placenta. O que seria a dectação? A hora que, na verdade, a placenta ela sai de dentro da mamãe e nós aproveitamos ela também. Por quê? A base do cordão e os vasos da placenta são ricos também em células-tronco e em quantidades de sangue que a gente pode estar aproveitando, que é o mesmo sanguinho que nós encontramos no cordão. Tá? Nós vamos também fazer uma sepsia,
em toda a placenta. Vamos estar realizando a punção bem na base do cordão, dessa forma, aspirando o conteúdo e colocando junto ao outro material coletado, tá? Feito isso, não tem mais sangue nem na placenta nem no cordão umbilical, nós vamos fazer a identificação do material. O material ele vai identificado com o nome da mãe, do bebê, hospital. Com isso, ao transporte, onde nós colocamos dentro de um potinho, um recipiente como este, colocamos a bolsa coletada, tá? E esse material vai para a caixinha, onde vai ser feito o transporte. O transporte ele é feito com os gelox para manter a temperatura, tá? Até que chegue ao Gelo laboratório. Não. Ah, isso aqui, ó. Isso. Tá? Tá. Até que ele, para manter a temperatura, até que ele chegue no laboratório para ser processado. Acompanha esse procedimento um chip que Isso. monitoriza todo o transporte das células-tronco até o laboratório, registrando a temperatura durante todo o percurso. Entendi. Aí chega num laboratório, ele vai ficar lá. É um serviço que, por exemplo, você paga por mês para ficar anos num laboratório, é isso? Exatamente. Você paga por ano Sim. o armazenamento das células lá no laboratório. Uma vez por ano, paga uma quantia que é para manutenção desse serviço. E fica lá em total segurança nesse laboratório por até 30 anos. No mínimo, né? Com a tecnologia que hoje tem, nós podemos inferir, dizer que o tempo de viabilidade dessas células é ilimitado. Porque se já se demonstrou que em 30 anos não houve alteração do conteúdo delas, da função delas, então nós podemos, com uma grande dosagem de certeza, afirmar que essas células têm uma duração ilimitada. E aí também, por exemplo, está num laboratório, a gente fala 30 anos, aí a pessoa que está em casa vai dizer assim, mas e se o laboratório fechar em 30 anos? Do jeito que está aqui, eu posso locomover para um outro lugar. Se eu quiser fazer uma mudança de laboratório, uma mudança de alguma coisa, eu transfiro, né, com o gelo, como é que fala? Com nitrogênio. Isso, que tem dentro para um outro laboratório. Para outro local. Já houve, inclusive, transferência de país para país. Também pode ser, Okay. Numa boa. Não Agora, a gente comentou da quantia, né? A gente disse que pode ser usado em familiares, tal. Essa quantia que é tirada, dá para usar quantas vezes, por exemplo, para a gente ter uma ideia? Então, essa quantia, normalmente essa bolsa onde ela é congelada, tem 2 recipientes, um maior, outro menor. Um de 25, outro de 5. Tá. Se a quantidade de células no procedimento for muito grande, for acima de um padrão, então nós congelamos em outra célula, em outra bolsa dessa. Tá. Então daria para mais 2 pessoas, mais 4. E assim sucessivamente. Cada caso de uma forma, Exatamente. resolvido de uma forma. Fala, querido. Essa é a bolsinha no qual o doutor está comentando, tá? Após a coleta feita, o laboratório processou o material. Essa bolsinha que nós chamamos de bipartida, onde vai ficar guardada as células-tronco do bebê, tá? Mantendo em nitrogênio líquido, aí vai ficar dessa forma. Fica guardadinha aí sem problema. Isso, exatamente. Devidamente identificada, com toda a segurança. Esse é um material que é monitorado 24 horas por dia, o tempo todo. É por isso que é importante a escolha do local onde a pessoa vai direcionar isso, porque tem toda uma tecnologia, tem toda uma estrutura, uma infraestrutura e toda uma responsabilidade médica nesse processo. E isso, gente, aí para você que está em casa, no momento do parto, não é o teu obstetra, o teu ginecologista que vai fazer isso. Isso é um serviço à parte, vamos dizer assim, né? Que você contrata no momento do teu parto para que isso aconteça. Mas é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que eu acho que não tem o porquê não fazer, né? Sem dúvida. E poxa, uma salvação aí para todo mundo, muito bacana. Ok, doutora Adelson, muitíssimo obrigada, viu, por todas as informações, parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que tanto eu quanto quem está em casa, tenho certeza, ficamos muito melhor informados quanto a isso, que é tão importante pra gente, né? Obrigadão. Perfeito, obrigado. Obrigada, minha querida. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada pela orientação toda aqui. Bom, gente, esse programa está disponível para você no R7/Record News. E a minha mensagem de hoje para você é a seguinte: esquecer é uma necessidade.
A vida é como uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa necessariamente apagar aquele que já foi escrito. Pensa nisso, tá? Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.